Salve, salve, nação rubro-negra, salve, salve, família Fla Espírito Santo. Estamos aqui para gravar o nosso vídeo de pós-jogo de Flamengo 2, Palmeiras 0. Flamengo conseguiu se encaixar, ganhou o Goiás e agora ganhou o Palmeiras e volta à briga no Brasileirão, né? O Flamengo só depende dele mesmo, tem uns confrontos diretos, né? Com Inter e São Paulo. O único que o Flamengo não enfrenta é o Atlético Mineiro. Olhando os jogos que faltam, o Atlético Mineiro é o time que tem os jogos teoricamente mais fáceis, mas ninguém que está lá embaixo quer cair. E o Atlético Mineiro pega a galera da zona de baixo, né? Da zona do rebaixamento. Então, não é tão fácil quanto parece, né? E o Flamengo, mais uma vez, mostrou dentro de campo que quando quer jogar bola é diferente do restante. Sempre venho falando isso, sempre disse, na maioria dos meus vídeos aqui, que para mim os jogadores tinham tirado o pé, que os jogadores estavam de corpo mole, que estavam sendo um time sem vergonha, sem caráter, mercenários. Mas o que vemos agora? Vemos o Rogério Ceni sendo criticado numa suposta escalação, quando o Vene Casagrande publicou que o Flamengo viria com Arão de zagueiro. Saíram falando um monte que o Rogério era maluco, fora Ceni, hashtag não sei o que, né? A torcida rubro-negra é uma massa gigantesca e isso repercute rápido, porque a própria torcida não apoia determinadas ocasiões que ocorrem dentro do Flamengo, né? O treinador toma uma posição e aí a torcida senta o porrete. Essa é a realidade da nação rubro-negra. Nós somos assim, quando não aceitamos e não concordamos, nós falamos, né? É o nosso estilo. Ah, mas o Rogério vinha mal. Vinha. O time do Flamengo vinha mal. Vinha. O time do Flamengo vinha sendo medíocre. Vinha. O time do Flamengo vinha sendo covarde. Covarde com a sua torcida, sem caráter. Sim, falei aqui também. Bastou jogar 40% do que sabe para ganhar o jogo. 25% contra o Atlético, contra o Goiás, 40% contra o Palmeiras. E o que jogou contra o Fortaleza? O que jogou contra o Fluminense? O que jogou contra o Ceará? Zero. Flamengo medíocre sem vergonha. Jogadores medíocres sem vergonha. Ah, mas já era o Rogério Ceni, por que agora está mudando? Agora está mudando porque o time quer jogar bola. Teve a cobrança, a torcida foi para o Ninho do Urubu, as organizadas cobraram, a diretoria se posicionou, tanto que o Brás e o Landim estão juntos, né? Viajaram juntos para o jogo contra o Goiás, né? E ontem a gente viu o Flamengo jogar muito bem contra o Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras estava sem dois jogadores, não jogou fulano e Beltrano, o Rony não jogou, o outro lá não sei nem o nome, que eu não acompanho o time do Palmeiras, não me interessa o nome dos jogadores deles, né? Mas e daí? Quando o Flamengo disputou tudo ano passado, o Flamengo jogava com o que ele tinha de melhor. Se os outros acham melhor poupar, problema deles, né? Mas o que dizer do jogo? O jogo que logo no começo o William do Palmeiras perde uma oportunidade. Logo em sequência, o Gabigol perde um gol na linha da marca do pênalti, chutou por cima. Gabigol, que sempre perde muito gol, desde 2019 eu venho falando isso. Gabigol é um atacante, é artilheiro, mas ele perde muito gol, né? Foi artilheiro do campeonato? Foi, mas perde muito gol. Se o Gabigol for artilheiro com 30, ele poderia ter sido artilheiro com 50. Porque a quantidade de gols que o Gabigol perde é muito grande. E em certos momentos isso fez falta. Aí hoje se comenta muito. Ah, mas deu certo com o Ilharão na zaga. Aí um monte de gente fazendo comparação de o Ilharão com jogadores lá de fora, né? Aí eu pergunto para vocês.
treinador, ele tem uma forma de jogar. Quando o time quis jogar da forma do treinador, até o Gustavo Henrique, que é muito criticado, entrou nos 2 jogos, né? Jogou no jogo passado com o Rodrigo Caio, que é zagueiro, e jogou nesse jogo com o Arão, que o Rodrigo Caio se machucou, e o Flamengo jogou apenas com o Gustavo Henrique de zagueiro, porque o Arão é volante no Flamengo. O Arão não é zagueiro no Flamengo, mas o Arão treinou e já jogou como zagueiro em várias oportunidades. E o Rogério Ceni veio treinando para ter um formato diferente. Como eu enxergo esse formato diferente? O Diego Ribas. O Everton Ribeiro é um nome dentro do Flamengo. Tem que ter uma marcação especial no Everton Ribeiro. Ah, mas o Everton Ribeiro não vem bem. Sim, mas tem que ter uma marcação especial no Everton Ribeiro, porque mesmo não vindo bem, pode acontecer um lance e aí ele bota o jogador na cara do gol. E aí o que o Rogério Ceni fez? Mudou a zaga do Flamengo colocando o Arão. E aí ele tem a opção de colocar Arrascaeta, Everton Ribeiro e Diego. Vamos ser bem sinceros, são 3 belos nomes no meio campo. Ah, mas o Diego joga na volância. O Diego é o 10 volante. Para muitos é, para mim não. Diego faz a função de segundo volante, mas o Diego sempre foi meio campo. Certo? E eu coloco o volante para trás, na minha maneira de ver o futebol, né? Quando se sai a escalação, quando se posicionam os jogadores em campo, coloque-se os volantes como parte do meio campo. Ah, o Flamengo está jogando no 4-4-2, né? Ontem, para mim, o formato do Flamengo era 3-2-3-2. Isla, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e Bruno Henrique e Gabigol. 3-2-3-2. Você tá maluco, você não entende nada de futebol. O formato do futebol é 4-4-3, 3-2-1, né? Não pode ser diferente. Tem que ser o formato implantado, aquilo que o sistema nos diz, né? E para mim não é assim. O jogo que eu assisti ontem, eu vi um time com 2 volantes, Arão e Gerson, e 3 meio-campos, Everton Ribeiro, Diego e De Arrascaeta. E apenas um zagueiro que começou com o Rodrigo Caio, e quando o Rodrigo Caio machucou, entrou muito criticado Gustavo Henrique, né? Que também tem um outro zagueiro que também é muito criticado, que vem sendo negociado, que é o Léo Pereira. Mas eu vou dizer para vocês, o que eu acabei de falar no meu grupo, é o que eu penso, é o que eu acho, do formato que o Flamengo jogou em 2019, Léo Pereira e Gustavo Henrique também seriam os monstros. No formato que o Flamengo, com a saída do Jorge Jesus, começou a jogar 2020, Rodrigo Caio e Pablo Mari também teriam muitas dificuldades no Flamengo. Sabe por quê? Porque o Flamengo parou de marcar, os jogadores pararam de jogar, e aí sempre sobrou em cima do Léo Pereira e do Gustavo Henrique. E o futebol, todo mundo sabe que o atacante é mais habilidoso que o zagueiro. Ah, mas o Mari era diferenciado, o Mari tinha um bom toque de bola, um bom passe. Qual passe o Gustavo Henrique errou no jogo passado? Qual passe o Gustavo Henrique errou debaixo de um temporal lá contra o Goiás? Procurem aí. Deixe o seu comentário lá. Se existir esse passe, você me fala. Então, galera, a gente tem que entender que quando o time quer, o time joga. Quando o time não quer, ele não joga e ainda queima o outro jogador que compõe o elenco. Até estava comentando aqui no meu grupo, agora há pouco. É engraçado, né? O Pará não servia
para ser banco no Flamengo, para compor elenco. O Rodinei não servia para ser banco do Flamengo para compor elenco. Não estou dizendo que tem que ser. Mas se pararmos para analisar, Pará está na final da Libertadores com o Santos, joga de titular, e o Rodinei está no Internacional, que é líder do Brasileiro, e é titular. Ah, mas eles eram horrorosos, jogadores horríveis. Será que eram tão horríveis assim? Ou será que eram outros motivos? Porque a gente já viu isso em campo. Teve um jogo aí que o João Gomes entrou, o garoto chegou na linha de fundo, na ponta, né, da linha de fundo do time adversário, ninguém encostou e o garoto veio driblando para trás, para voltar a bola, para não perder a bola, para não ser queimado. Isso acontece no futebol do Flamengo. Por que acontece no futebol do Flamengo? Porque o Flamengo é uma gigantesca torcida. E aí quando o jogador erra, ele é criticado. Quando o jogador faz besteira, ele é criticado. Correto? Vou pausar, galera, tá passando um carro aí. Vamos lá, passou um carro de som na rua aí, fazendo propaganda. Vamos ficar um outro som atrás do nosso vídeo. Deu uma pausada aqui. Mas vamos continuar. A gente tem jogadores no Flamengo que sempre são queimados. Jogadores que às vezes fazem por onde, né? Mas vamos ao jogo de ontem. Antes dos 10 minutos, Gabigol me perde um gol. Como é normal na carreira do Gabigol, o Gabigol perder gol. Mas nem por isso a gente o critica, né? Mas já criticamos muitos outros. E olha que Gabigol é titular todo jogo, só não joga quando está machucado. E aí, o que acontece no time do Flamengo? O que acontece com a torcida rubro-negra? Gabigol joga todo jogo, ele perde muito gol, mas ele faz. Aí entra um atacante que não faz, a torcida queima. Não serve para o Flamengo, não é jogador de Flamengo, não tem a cara de Flamengo. Esse é o Flamengo. Essa é a torcida rubro-negra. Hoje, antes de sentar aqui para gravar, eu sempre gravo pós-jogo um dia depois, estava vendo canais dos amigos e eu achei bem interessante um comentário que eu vi, né, no canal do Max Oliveira, Domínio Rubro-Negro, meu amigo Max Papinha. Eu vi um comentário de uma pessoa lá que disse bem assim, Gustavo Henrique jogou bem, mas jogou bem porque não foi exigido. Parei, analisei, o que essa pessoa quer dizer com isso? E aí eu volto lá atrás. Você sabe por que ele jogou bem na concepção da pessoa, mas ele não foi exigido também na concepção da pessoa? Porque o Flamengo inteiro jogou bem. O Flamengo inteiro marcou. Então, o Arão com o Gustavo Henrique não sofreram a pressão que vinham sofrendo Léo Pereira e Gustavo Henrique, que foram queimados. Rogério Ceni é doido. Que escalação é essa que o Vene está fazendo? Que o Vene está falando aí? Que maluquice é essa? Diego Ribas, João Gomes, o Willian Arão na zaga. Meu Deus, Arão não é nem volante. Vai ser zagueiro? Não vou nem assistir. O Flamengo já perdeu para o Goiás. Essa é a torcida rubro-negra. Aí o time entra em campo contra o Goiás. Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Arão e Diego. Aí a torcida. Foi errado. Mais um caça-like, né? Mais uma do Vene e não sei o quê. Só que o Vene, ele acompanha. O Vene pode ter todo o defeito que for, mas ele acompanha. Como os outros canais acompanham. Nós estamos no Espírito Santo, mas os caras estão lá no Rio de Janeiro, né? O Vene, o Papa, o Deco, o Flazoeiro, o Gustavo Henrique, o Max Papinha, entre outros aí que eu posso ter esquecido de falar aqui, né? Então, galera, o que acontece? Como eu vejo o Flamengo esse ano? Vou tornar a dizer. 2 rodadas para trás eu vi um Flamengo sem vergonha, sem caráter,
de mercenário, um time safado. É assim que eu via o Flamengo. Do Goiás para cá, como eu vejo o Flamengo? O Flamengo que voltou a querer jogar bola. Ah, mas só bastou a torcida ir lá fazer pressão? Será que foi só a torcida que fez pressão? Ou será que o Landim sentou com o Braz, com o Spindle, conversaram e foram conversar com os jogadores? Porque o Landim foi para Goiás com o Braz. Estava lá junto com o Flamengo. Né? Vimos declarações aí do Felipe Luiz, do próprio Gabigol. E aí a gente vê os dois jogos e aí a gente fica atordoado sem entender. Por que não jogava assim antes? Ah, porque estava fora de forma. Eu vi isso hoje de um amigo no meu grupo. Ah, o Flamengo estava fora de forma. O Bruno Henrique caiu com cãibra. Pô, o Bruno Henrique vem caindo sozinho há muito tempo, está jogando mal demais. Na verdade, hoje o Flamengo joga com Bruno Henrique e Everton Ribeiro e os dois não estão bem. São os dois piores para mim no Flamengo hoje. O Everton, que para mim é o Everton miteiro, jogou muito no ano passado, vinha jogando muito durante anos, isso é minha opinião, tá? E esse ano está muito abaixo. Não sei se está com algum problema pessoal. De repente está e a gente não sabe, um problema familiar, alguém está doente, a gente não sabe o que acontece na vida pessoal do jogador. E o Bruno Henrique vem baixo também. A gente não sabe se ele quer ir embora, por que está assim, por que não está conseguindo desempenhar um bom futebol. Mas mesmo assim, né, com duas peças muito importantes, que são o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, o Flamengo, mais uma vez, se superou, tendo em vista do que vinha apresentando, marcou o Palmeiras muito bem marcado, foi o dono da bola, o Palmeiras teve que correr atrás da bola, e aí o Flamengo voltou a ser o Flamengo de 2019, que tocava a bola, marcava sob pressão, recuperava a bola fácil e, como eu sempre digo, o time adversário entrega a paçoca. E o que aconteceu? Em um lance, o Arrascaeta bota debaixo das pernas do goleiro e o zagueiro vai tirar sozinho, nervoso, porque todas as bolas estavam perdendo, porque o Flamengo estava marcando sob pressão, vou dar um chutão. E até no chutão o cara errou e acertou o zagueiro do mesmo time, o próprio zagueiro do Palmeiras, e fez o gol contra. E aí eu digo para vocês, por que mudou? Até a sorte voltou, o cara chutou a bola no outro e a bola entrou, 1-0 Flamengo. Né? E aí, com esse 1-0, o Palmeiras teve que ir para cima, porque o Palmeiras também quer brigar pelo campeonato, né? Mas não conseguiu, porque a pressão do Flamengo prevaleceu. E o Rogério Ceni fez as mudanças, colocou Pedro, colocou PP, colocou Vitinho, né? E no segundo tempo, depois dessas mudanças, o Flamengo, que continuava sendo muito ofensivo, o Gustavo Henrique entrou porque o Rodrigo Caio machucou-se, né? E não sofreu. Um zagueiro não sofreu. Porque o Arão não é zagueiro. Ah, mas o Arão estava jogando atrás. Depende da forma que você vê. Para mim, eu posso dizer, como eu já disse, que o Flamengo para mim está jogando 3-2-3-2, entendeu? Ou posso dizer que o Flamengo está jogando 5-3-2. Ou no 4-4-2, como você queira. Como você enxerga o formato. Ou o Flamengo poderia estar jogando 4-1-3-2. Só o Arão, só o Gerson ali de volante. Porque o Diego Ribas não jogou de volante. O Diego Ribas jogou muito. E o Arão, que jogou, o volante que jogou mais defensivamente, foi eleito o melhor do jogo. Ué, mas ele não jogou de zagueiro? Como que ele foi eleito o melhor jogador do jogo, o melhor em campo, se o Flamengo não foi tão atacado? Porque o Arão cortou uma bola, acertou 47 passes, se eu não me engano, de 50.
e roubou 4 bolas. Se eu não me engano foi isso, alguma coisa assim, que eu vi no histórico. Ué, mas ele não era zagueiro? Um zagueiro que só cortou uma bola? Foi eleito o melhor jogador? Por quê? Entende isso? Então, por isso, para mim, o Flamengo jogou com um zagueiro só. O Flamengo jogou Arão e Gerson ali na volância. Porque dando passe na marcação, entendeu? Na sobra, o Arão sobressaiu sobre os outros. Mas é assim que o Arão joga todo jogo. É assim que o Flamengo joga quando quer. Se você pegar os jogos do ano passado, você vai ver o que a gente chamava Arão. O Leão Arão. Ele faz essa função e muitos ainda não entenderam, criticam, falam que o Arão não é jogador de Flamengo, que o Arão não é um bom volante, não é zagueiro. E aí vai da concepção de cada um. Para mim, o Arão é o leão, o monstro Gerson voltou a ser o monstro Gerson, o monstro ressuscitou. O Diego Ribas, que é o nosso camisa 10, está comendo a bola, pedindo passagem, mas o Rogério Ceni encontrou uma forma de jogar com Diego Ribas, De Arrascaeta e Everton Ribeiro, no formato que ele fez ontem diante do Palmeiras. Ah, mas se você acha que ele tem que manter o formato que ele fez ontem, sendo bem sincero, eu acho. Eu acho. Ah, mas ele pode perder. Pode. Você pode perder a qualquer momento. Futebol é dentro do campo. Só que eu torno a dizer, se o Flamengo jogar marcando sob pressão o adversário na saída de bola, e se o time adversário conseguir, na saída de bola, envolver o Flamengo e chegar à intermediária do Flamengo, que todo o time do Flamengo esteja voltando também. Que foi assim que com Jorge Jesus o Flamengo ganhou quase tudo. E se assim fizer, tem chance de ser campeão brasileiro ainda este ano. Porque o Flamengo é diferente quando quer ser diferente. Aí tivemos a declaração aí do treinador do Palmeiras, que muita gente está criticando, que nós estamos disputando outros campeonatos, ele só tem o brasileiro. E Joamos de ouvir isso do Jorge Jesus no ano passado, mas para quem estava ganhando, que era o Jorge Jesus, eles vão vir com tudo para cima da gente. Nós, que somos o time a ser batido. Essa era a declaração do Jorge Jesus, E a declaração do treinador do Palmeiras foi o inverso. Nós estamos disputando outros torneios e eles só têm esse, Então eles têm que vir com tudo. Foi a mesma coisa colocada de uma forma diferente. E aí recebendo críticas. E eu, vou ser bem sincero, para mim quem ganha Libertadores é o Santos e quem ganha a Copa do Brasil é o Grêmio. Para mim o Palmeiras não ganha nada esse ano. Tem um bom treinador? Tem. Tem um bom elenco? Tem. Mas não ganhará. Essa é a minha maneira de ver futebol. Posso estar errado? Posso. Todo mundo pode errar. Futebol é dentro do campo. Mas eu acho que o Flamengo, quando ele quer ser diferente, ele é diferente. Só que tem uma pequena palavra. Quer. Quando ele quer ser diferente, ele é diferente. Ele quis ser diferente na era Jorge Jesus no ano passado. 2019, desculpa, porque nós já estamos em 21. Em 2020, o Flamengo iniciou sendo diferente. E depois, hoje a gente ouve falar assim, o Flamengo ficou 5 meses parado. Falaram no meu grupo hoje, Não lembro. O Flamengo foi o último a parar, o primeiro a voltar, campeão carioca, campeão da Recopa, campeão da Supercopa. O erro do Flamengo, para mim, foi ter cancelado o torneio quando o Jorge Jesus saiu. O torneio que ia ser disputado entre Flamengo, Atlético Goianiense, acho que Goiás, os times aí. Esse foi o erro, para mim,
da diretoria rubro-negra, que aí o Flamengo teve um mês de férias e vinha ganhando tudo, e aí a soberba cresceu. Cresceu de uma tal maneira que a gente via jogadores fazendo festa e depois entrando em campo e não fazendo nada. Uma vergonha total para a nação, uma vergonha total para o Flamengo, só não era uma vergonha para o elenco, porque eram eles que estavam fazendo a própria vergonha. E a partir do momento que esses jogadores tiveram vergonha na cara, quiseram voltar a jogar bola, aceitaram e entenderam a cobrança da torcida, que até isso não viam entendendo, voltaram a jogar. Com alguns ainda muito abaixo, como Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. Agora, eu não consigo admitir quando eu vejo algumas pessoas falarem assim, mas futebol é fase, a fase do Flamengo de 2019 foi uma e agora é outra. Eu discordo. Eu vi Real Madrid ser campeão várias vezes seguidas, Barcelona ser campeão várias vezes seguidas, né? Agora, nos últimos anos aí, o Liverpool chegando, né? O próprio PSG do Neymar chegando, o Bayern chegando. Por que o Flamengo não pode? O Flamengo não chegou, porque não quis jogar. Não foi por causa de fase. Podia chegar na final da Libertadores e perder, podia, mas tinha que chegar, porque o jogo é dentro de campo. Agora, ser medíocre como foi, como o Racing, o time horroroso do Racing, desculpe os argentinos do Racing, mas o time do Racing era fraco. E o Flamengo não chegou. Com todo respeito ao Racing e com todo respeito ao São Paulo, que o Flamengo fez jogos vexatórios contra o São Paulo, né? E que muitos ainda criticam o Hugo porque fez aquela besteira de tentar driblar o jogador do São Paulo dentro da área, no 2-1, né? Realmente fez uma besteira, pediu desculpas, assumiu o erro, que nunca mais se repita. Tentaram queimar o Hugo, não conseguiram, e hoje o Hugo continua sendo titular, né? E para mim, tem que ser o titular do Flamengo, sim, o Hugo. Diego Alves é um belo goleiro, o César é um ótimo goleiro, mas o Hugo pede passagem e vem defendendo o gol rubro-negro muito bem. É aquilo que eu sempre falo. Se o Flamengo jogar com os melhores que tem, jogar, não é entrar em campo, jogar com os melhores que tem, ninguém para o Flamengo. Basta os jogadores do Flamengo querer fazer isso. E quando querem, fazem. Diego Ribas é o jogador mais velho do Flamengo, correu 90 minutos contra o Goiás. Diego Ribas é o jogador mais velho do Flamengo e jogou muito diante do Palmeiras. Como que o time desse está fora de forma? Porque muitos ainda falam. Está fora de forma. O Gustavo Bruno Henrique estava lá com cãibra. Mas o Bruno Henrique vem mal. Não é forma. Está mal. Alguma coisa está acontecendo. Né? Mas é um belo jogador. Tem que ser titular. Quem vai entrar no lugar do Bruno Henrique? Quem está pedindo passagem para jogar no lugar do Bruno Henrique? Né? Aí o Rogério Ceni colocou o PP fez o gol. Mas o PP fez o gol, por isso ele merece ser titular no lugar do Everton Ribeiro, que não vem mal? Não merece. Ele merece ser colocado aos poucos, tendo oportunidade para se encaixar no time. O que não pode acontecer é o PP entrar mal em um jogo, não jogar bem, a torcida rubro-negra queimar o jogador. Porque é isso que acontece com muitos jogadores do Flamengo. Não vou dar nomes, não preciso de dar nomes. Acho que tudo pode ser diferente no Flamengo, basta os jogadores do Flamengo querer dentro de campo. Dentro de campo, quando os jogadores do Flamengo querem, o elenco do Flamengo é diferente, sim. Goste quem gostar, doa quem doer, mas essa é a realidade. Próximo jogo, Flamengo Atlético Paranaense, domingo às 4 da tarde, na Arena da Baixada.
campo sintético. Vamos ver o que o Rogério Ceni, que é o treinador que eu queria desde antes do Domenech, vai conseguir fazer, e torço que ele consiga manter esse ímpeto nos jogadores, essa raça, essa disposição, essa entrega dentro de campo. Porque basta isso para o treinador rubro-negro conseguir ser campeão brasileiro e o Flamengo fechar o ano com título, né, nacional. É isso, até o nosso próximo vídeo, que é o Flamengo e Atlético Paranaense, nosso pré-jogo. Fiquem todos com Deus, o rubro-negro está feliz. Honraram o manto rubro-negro mais uma vez, os jogadores em campo. Um abraço a todos, até o nosso próximo vídeo. Fui.